Bom, boa noite a todos, né? É uma grande alegria estar aqui com vocês no Instituto para a gente estar partilhando hoje, né, nessa formação de hoje, um pouco sobre a história da igreja, né? Nós daremos um pontapé inicial, será um resumo, né, daquilo que é a história da igreja e a importância dessa história para nós, né? Para nós enquanto cristãos, enquanto católicos, né? Então, muito obrigado a todos vocês, né? Obrigado pelo convite também, para estar partilhando com cada um, né? Primeiramente, eu gostaria de deixar aqui a importância que é o estudo da história, né? Principalmente da história da igreja. Nós seguimos daquela premissa de que ninguém ama aquilo que não conhece. Então, como nós vamos amar alguma coisa que nós não conhecemos de fato, né? Ou melhor, como nós vamos defender aquilo que nós acreditamos se nós não conhecemos, né? Se nós não temos essas verdades cravadas no nosso coração. E no mundo atual nós vemos o quanto que a igreja ela é atacada, principalmente na sua história, né? Nos seus acontecimentos, naquilo pelo que ela passou, principalmente nos primeiros séculos, na Idade Média, atualmente também, né, nos tempos modernos, né? Aquilo que ela enfrenta, aquilo que ela passa. Então, muito obrigado. É necessário que nós saibamos dessa importância, né? Então, espero que todos aqui aproveitem, né, aquilo que será dito, né? Espero também que vocês entendam aquilo que será passado. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer a vocês é isso: a importância de se estudar a história da igreja, né? Assim como as outras áreas do cristianismo, que nós precisamos ser formados para assim sermos, né, bons cristãos, para que assim possamos defender a fé, se dá também com a história, né? É uma área que nós não temos muitos recursos, como um estudo dos sacramentos, né, os quais nós somos iniciados na igreja, né? Então é algo que nós precisamos buscar por fora, digamos assim, né? É algo que nós precisamos buscar de fato. Então, por que estudar? Porque nós vemos que a igreja é atacada, assim como eu disse, na sua história. Ela é incompreendida na sua história. Por quê? A maioria dos historiadores ateus, racionalistas, eles insistem em atacar a igreja apenas com um olhar racional. Ou seja, eles veem a igreja como uma instituição meramente humana, de homens apenas, e não enxergam a missão da igreja de fato, aquilo que ela na sua essência. Então, o primeiro ponto que nós gostaríamos de tratar é esse. A igreja ela é uma continuação da ação de Cristo no mundo. Então, a igreja não é apenas uma instituição humana, a igreja não é apenas uma instituição que surgiu no mundo para gerar uma sociedade humana, uma sociedade de indivíduos apenas, né? Assim como muitas pessoas enxergam, ou muitas pessoas querem. A igreja, a principal missão dela é levar a continuidade da salvação e do evangelho de Cristo ao mundo. Essa é a missão da igreja. É para isso que Jesus deixou a igreja, para que fosse essa continuidade. E nós temos isso de forma muito clara, né? Quando as pessoas nos questionarem o que é a igreja, né? Nós devemos dizer isso. Ela é uma continuidade, ela é o próprio Cristo na Terra, né? É a própria ação de Cristo na Terra, atuante na história. E para isso nós temos como base, aqueles que estiverem com a Bíblia em mãos, o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3, né? Do 3 ao 5. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 3 ao 5. O contexto é o seguinte: Saulo, que era o principal perseguidor da igreja nesse tempo, né, ele
está indo até Damasco, né, justamente para dar cabo a essa perseguição. E então, no meio do caminho, Jesus se revela a ele, né? E é nesse momento que nós vemos o que é a igreja. Então, diz assim, né? Versículo 3. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Saulo perseguia os cristãos, Saulo perseguia a igreja. Jesus, quando aparece a ele, Jesus não diz, né, você está perseguindo a igreja, né? Você está perseguindo os cristãos. Jesus diz muito claramente: Eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Então, nisso nós já evidenciamos que a igreja é o próprio Cristo, é a ação do Cristo na terra. Né? Assim como nós sabemos que Cristo é a cabeça da igreja, nós somos os membros. Ou seja, Cristo atua diretamente nos membros. Então, primordial, né? A igreja é a continuidade da ação de Cristo na história. Se nós não entendemos isso, nós não seremos capazes de compreender aquilo que ela foi e pelo que ela passou ao longo da história. Nós não temos como base esse princípio. Né? Então, os primeiros séculos da igreja, né, quando as comunidades cristãs elas ainda estavam engatinhando, digamos assim, né, estavam nos primórdios, houve a primeira perseguição por parte dos judeus. Né? A primeira perseguição ela não foi ainda através do Império Romano. Né? A primeira perseguição se deu através dos próprios judeus, porque eles ainda viam Jesus como um impostor. Né? Então eles viam os cristãos como impostores, como os hereges daquele tempo. Então a primeira perseguição se deu a partir disso, né? A partir dessas perseguições que houveram por parte dos sumos sacerdotes, né? Assim como Saulo foi um dos perseguidores, né? Amando dos sumos sacerdotes. A primeira perseguição nós podemos dizer que foi essa, né? Então nos primeiros séculos, nos primeiros anos do cristianismo, as comunidades cristãs elas ainda eram muito, como que eu posso dizer? Elas eram muito escondidas de certa forma, justamente por conta dessas primeiras perseguições. Então, a partir disso, nós começamos a ver que se a instituição igreja ela fosse uma instituição que veio dos homens, ela não resistiria a essas perseguições. Ela não resistiria aos martírios, ela não resistiria nós veremos mais para frente que nos séculos que viriam, essa perseguição também de forma intelectual, né? De uma maneira mais sofisticada de certa forma, né? Nós veríamos que ela não sobreviveria a isso. Então, nós tivemos essas primeiras perseguições, né? A primeira perseguição. Depois, a mais conhecida, a primeira, né, grande perseguição com o imperador Nero. Né? Nero ele via os cristãos como uma válvula de escape para ele. Né? O incêndio de Roma, por exemplo, o grande incêndio de Roma, ele se deu pela culpa de Nero. Né? Nero que iniciou o incêndio. E Nero, vendo que os cristãos eles eram perseguidos, eles eram tidos como a escória da humanidade, ele culpou a comunidade cristã, ele culpou os cristãos. Então nisso se deu a primeira grande perseguição, o primeiro grande martírio em massa, né, dos cristãos. Porque ele jogou a culpa, né, do incêndio. Ele falou assim, o incêndio, a culpa foi dos cristãos que começaram, né, a revolta. Porque a principal acusação que se tinha nesse tempo era que os cristãos eles eram canibais, usavam como
como desculpa quando eles eram acusados, né, de que eles eram canibais, justamente por conta de dizerem que na Eucaristia, na ação de graças, eles comiam o corpo de Cristo. Então eles eram tidos como canibais, eles eram tidos como pessoas revoltosas que não seguiam o sistema da época, né, não seguiam o governo da época. Então eles serviram como essa válvula de escape desse imperador, né? Então, a partir disso, com o sangue dos mártires, assim como a palavra diz, né, que o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Nós temos como exemplo dessa primeira perseguição São Policarpo de Esmirna, né, que o testemunho do martírio dele é um testemunho muito forte, muito bonito, que marca justamente esse tempo da igreja, esses primeiros séculos da igreja, né? Nós temos outros grandes santos dos primeiros séculos, que é Santa Cecília, por exemplo, né? Tantas mulheres que foram mártires também. Então, o primeiro século, ele basicamente foi esse surgimento da igreja, né? Esse surgimento das primeiras comunidades cristãs. E juntamente com esse primeiro século se deu essas perseguições, né? É até tido como, chamado esse primeiro século de a Revolução da Cruz, né? Foi onde a cruz ela era o símbolo dos cristãos, né? Os cristãos eles eram conhecidos pela cruz. Então, o primeiro século se deu basicamente com isso, né? Com esse surgimento das comunidades, com esse surgimento da pregação do Evangelho, né? Pelos apóstolos, pelos discípulos dos apóstolos, se deu esse começar da expansão do cristianismo e da igreja. Então, no segundo século, nós vemos também que o martírio ele continuou, né? Ainda foi um tempo de muitos mártires para a igreja, de muitos santos que deram a sua vida. Houveram também, começaram a haver, né, as primeiras heresias, que eram as primeiras incompreensões da mensagem evangélica. Foi aí onde começou a surgir as grandes linhas de pensamento que divergiam daquilo que Cristo vem ensinar, né? da pregação dos apóstolos. Nós podemos citar as três principais desse começo, que é o milenarismo, que se trata de uma heresia que dizia, a partir do Apocalipse, né, de uma passagem do Apocalipse que dizia que Cristo reinaria na Terra por 1000 anos, né, e depois desses 1000 anos ele renovaria a Terra. Então, a primeira heresia que surgiu, grande, de fato, foi esse milenarismo. Gnosticismo, que nós podemos dizer que, de certa forma, ele ainda perdura nos dias de hoje. Por quê? O gnosticismo ele considerava a matéria má. Ele tinha Deus como se fosse dois, né? O Deus do Antigo Testamento, que era tido como um Deus mau, que criou a matéria, que criou o corpo, e o Deus bom, que era do Novo Testamento, que criou o Espírito, né? Então eles viam o Espírito como algo puro e consideravam o resto, a matéria, como má, né? O Evangelho de São João ele foi escrito mais ou menos neste período. Se nós formos ler o Evangelho de São João, nós vemos que João ele evidencia muito a verdade de que Jesus Cristo era Deus e homem, justamente para combater essa heresia que dizia que a matéria era má, né? E apenas o Espírito era bom. Então São João escreveu esse Evangelho, né, o último Evangelho, justamente com esse intuito de rebater essa heresia, né, o gnosticismo. E nós temos também o montanismo, que podemos dizer que foi o primeiro Lutero da vida que teve, né, na história. Porque Montano, ele lendo, né, o Evangelho, lendo as cartas e tudo mais, ele acreditou ser a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né, o Espírito Santo. Então, Montano ele deu para si o título do próprio Espírito Santo, né? Tanto que é dito que ele batizava, os discípulos deles batizavam em nome do Pai, do Filho e de Montano. Então, houve também essa heresia que infelizmente acabou, né, arrastando muitas pessoas. Justamente por conta desses primeiros períodos da igreja, não se ter uma doutrina de forma, como eu posso dizer, de forma mais elaborada,
né? Não se tinha ainda o uso da filosofia, como nós veremos, que começou, né, a ter a partir do momento que os cristãos se convertiam, os gregos se convertiam, né? Então o cristianismo foi se pegando aquilo que era bom da filosofia grega para defender a fé de uma forma mais racional, né? Então nós tivemos essas primeiras 3 heresias, que foram uma das principais, né, nesses primeiros séculos, e que, assim como eu havia dito antes, né, se nós não soubéssemos isso, que a igreja é uma extensão da ação de Cristo no mundo, a igreja teria ficado por aí, né? Na primeira heresia que teve, as pessoas já começariam a duvidar, né? Não teria força suficiente para bater de frente com essas ideias. Porque realmente foram heresias que arrastaram muitas pessoas, né? Que fizeram a cabeça de muitas pessoas. Então nós tivemos essas primeiras heresias, né? E que a partir delas, a igreja com os seus santos foi formando aquilo que é a doutrina, aquilo que são, né, conhecimentos que nós temos hoje, filosófico, teológico. Foi a partir dessas heresias que a igreja começou a formar de uma maneira mais encorpada as verdades da fé, né, a doutrina. Tanto que existe um pequeno livro que data dos primeiros séculos, que chama Didaquê, que é a doutrina dos 12 apóstolos. É um pequeno, a gente pode dizer que é o primeiro catecismo que houve na igreja, né? Que era um pequeno compêndio onde se tinha ali explicado as principais verdades, né, da doutrina da igreja naquele tempo, né? Chamado de doutrina dos 12 apóstolos, né? Justamente por conta disso. O credo também, ele começou a ser formado nos primeiros séculos da igreja, né? Se nós pegarmos o credo que nós rezamos hoje, são 12 artigos, né, em que se é associado cada uma das partes a um apóstolo, né? Um apóstolo redigiu, né, cada uma dessas 12. Então, aí que se estabeleceu o credo apostólico, né? As principais verdades de fé. E também, a partir do 3º século, nós tivemos também as grandes perseguições, né? Tivemos aqui a perseguição de Décio, Valeriano. Valeriano também foi uma das perseguições mais sangrentas que houve, né? Todas as perseguições que houveram até Constantino, que foi no século IV, elas foram de puro ódio aos cristãos. E assim como Nero, elas surgiram do princípio de que os cristãos eram os culpados por todas as desgraças que vinham sobre Roma. Porque como os cristãos eles acreditavam em um só Deus, e os romanos eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, e todas as vezes que um cristão era levado ao julgamento, para o martírio, eles se negavam a prestar culto, né, às divindades romanas. Eles associavam a desgraça que vinha sobre Roma aos cristãos. Eles usavam a desculpa de que os deuses se irritavam com os cristãos. Por isso havia tanta desordem, tanto caos em Roma, né? Por isso que Roma não prosperava mais. Porque os cristãos eles atraíam sobre Roma a desgraça, né? Então, as primeiras perseguições elas vieram a partir dessa premissa, de que a culpa de toda desgraça que havia era dos cristãos, né? E foi aí que tivemos